Abra a tua Bíblia em Mateus, vamos aos evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus 14, 22. Olha só o que diz aqui a palavra, uma palavra linda, eu já logo vou dizer qual foi o tema, o que o Senhor me passou aqui, Ele tocou meu coração, diga, filha, é sobre isso, tu vai ministrar sobre isso. Eu estava no meio da semana, Mateus 14, 22, nós vamos ler, e eu estava em oração, em jejum, que nós estamos também em propósitos, e eu disse, Senhor, qual a palavra, Jesus, o que tu queres, Senhor? E Ele soprou o meu ouvido e disse, filha, diga para elas, saiam do barco. Saiam do barco, saiam do barco, Lagoinha Shine Canoas, saia do barco, saia do barco, saia do barco. O Senhor te chama essa noite para te dizer, saia do barco. E por que devemos sair do barco? Depois de uma ministração como essa, uma adoração como essa, irmãos, eu já me senti no céu, junto com os anjos, adorando o Santo dos Santos, louvando ao Senhor, dando glória, santo, santo ao Senhor. Queridos, depois de uma adoração como essa, como não vamos sair do barco? Mas vamos entender por que precisamos sair do barco e por que saímos do barco em algum momento da nossa vida. Talvez tem mulheres aqui que já saíram do barco, mas alguma circunstância fez voltar. E tem mulheres aqui que nunca saiu e que hoje vai sair. E tem mulheres que já estão fora do barco há muito tempo. Quem pode dar glória a Deus? Diz assim a palavra do nosso Deus. Logo em seguida, Ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para outro lado. Enquanto ele mandava as multidões para casa, tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Diga comigo, sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe. Diga comigo, bem longe. Bem longe da terra. E era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Diga comigo, vento contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhe falou-lhes imediatamente, tendo coragem, sou eu. Não temas. Jesus falou, tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Diga comigo, manda-me ir sobre as águas. Manda-me ir sobre as águas. Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, diga comigo, ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Diga comigo, imediatamente. Jesus estendeu a mão. Segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram e divulgaram isso por toda a região. E levaram-lhes todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhe permitisse tocar a barra do seu manto. E todos os que o tocaram foram curados. Queridos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Quem não ouviu, desde criança, nos nossos kids, a gente ensina. Porque é uma passagem linda quando a gente diz, olha, Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as águas, mas depois ele afunda. Eu quero falar essa noite, queridos, a importância, minhas shines queridas,
de nós sairmos do barco. Mas o que nos faz sair do barco? Como fazemos para sair do barco? Algumas coisas muito preciosas nós já lemos aqui na palavra. Mas eu quero te dizer essa noite, quero encorajar a tua vida. Quem pode dar um glória a Deus aí? Que chegou o tempo da igreja viver fora do barco. Há um tempo, irmãos, para todas as coisas. A Bíblia diz que quando somos pequenos, falamos, comemos, nos alimentamos como pequenos. Mas chega a hora do crescimento. Chega a hora que nós vamos crescendo. O alimento não é o mesmo, o caminhar não é o mesmo, o falar não é o mesmo. As responsabilidades não são as mesmas. Assim também é com o povo que se chama pelo nome do Senhor. Queridas, viver com Jesus, eu acho que é a aventura mais linda de qualquer ser. Queridos, eu acho que viver com Jesus, eu tenho a convicção no meu espírito que quando nós vivemos com Jesus, nós experimentamos coisas profundas que nunca em outro momento experimentaríamos. Às vezes as pessoas ficam com dúvida. Mas eu vou ter que renunciar. Irmão, o que é uma renúncia para algo sobrenatural? O que é uma renúncia quando nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Não é nada. A gente nem lembra mais das coisas que passaram. Deus está chamando hoje você para sair do barco. Talvez seja um passo que você tenha que dar, uma decisão que você tenha que tomar, um chamado que você tem ignorado. O barco, irmãos, irmãs, é o lugar seguro, mas não é o lugar do milagre. O barco foi o momento da tempestade, o barco foi a hora da tempestade, mas fora do barco foi o milagre. A Bíblia conta, queridas, que Pedro vem Jesus vem se aproximando, eles acham que é um fantasma, não tinham identificado ainda o mestre. Então ele diz, acalma, sou eu. E Pedro, sendo Pedro, quem é Pedro aqui? Quem se identifica com Pedro aqui? Irmãos, felizes as que são Pedro, as que perguntam, as que questionam, as que querem mais, né? As que são assim mesmo, né? Sanguíneas, né? Fervorosas. Aí Pedro já pulou correndo, mestre, se é tu mesmo, me faz então andar sobre as águas. Olha a petulância de Pedro. Talvez a gente pode dizer, mas que petulância. Mas Jesus estava dizendo, meu filho amado, como eu quero filhas assim, como essas filhas é que se destacam. Pedro se destacou, porque ele disse, se é tu, mestre, me faz andar sobre as águas. E ele na hora disse, Vem, Pedro, vem. Você foi chamada para andar aonde? Dentro do barco ou sobre as águas? Sobre as águas. Nós fomos chamadas, Shines, para andar sobre as águas, para viver no sobrenatural. O campo de uma mulher de Deus é no sobrenatural. Uma mulher se alimenta do sobrenatural. Uma mulher se movimenta no sobrenatural. Uma mulher vive no sobrenatural, porque o sobrenatural é o lugar da mulher de Deus. Quem aqui vive pela fé pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos lá. Assim como Pedro, nós também recebemos o quê? Uma palavra de Jesus. Todas recebemos uma palavra de Jesus. E qual é a palavra, pastor? Uma palavra simples. Vem. O Senhor te diz essa noite que a palavra que Ele já te deu, já te lançou é vem. É tempo de vir, vem, minha noiva, vem. Vem para onde? Para a fé, para o milagre, para o sobrenatural. Ele estava liberando o que naquele momento? Jesus, quando Pedro questiona, mas se é tu, me faz andar sobre as águas. E Jesus na hora, vem. Irmã, sabe o que acontece? Quando Jesus libera a palavra vem, naquele momento para Pedro, Ele estava liberando uma autoridade para Pedro. A palavra dele é vem, Pedro, vem viver o sobrenatural. Vem Pedro, vem experimentar o que eu tenho para ti. Vem Pedro, vem. Naquele momento Pedro recebia uma autoridade
autoridade de Deus. Todas fomos chamadas com autoridade. Deus não nos chamou, não nos convocou, não nos deu um nome de filha, não nos trouxe de volta para Ele, se não fosse para ter uma autoridade. Irmãs, a coisa mais linda que podemos ter na vida é a autoridade. A autoridade, a palavra diz que ali estava tendo um temporal, um vento forte a ponto de dar medo. Quando Pedro sai do barco e o vento vem, Pedro sente o sentimento que todas sentimos em algum momento da vida, que é medo. E aquela sensação, aquele sentimento, aquela emoção de Pedro fez com que Pedro afundasse. Mas irmãs, nós não temos como olhar um Pedro que afunda, nós temos como olhar um Pedro de coragem. Eu não consigo olhar para essa história, um homem que afunda. Eu consigo olhar um homem com ousadia. Eu consigo olhar um homem um homem que sabia, que tinha convicção quem era o mestre. Irmãs, não tem como a gente olhar algo tão lindo como Pedro, como essa situação na vida de Pedro, e a gente deixar por desapercebido aquele homem que apenas sai do barco e afunda. Mas eu tenho algo para te dizer essa noite: ninguém que sai do barco afunda por acaso. Ninguém que sai do barco para experimentar algo sobrenatural, se algo no meio do caminho acontece, é por acaso. Irmãs, somos chamadas e escolhidas do Senhor. Para o quê? Para viver fora do barco. O que fora do barco nos faz? Fora do barco nos faz ter autoridade. Fora do barco nos faz ter confiança. Fora do barco nos faz caminhar. Porque dentro do barco Pedro não ia caminhar, porque a tempestade era grande. Eu posso imaginar que dentro do barco Pedro estava agarrado no barco, mas fora do barco ainda estava a mesma tempestade, porque a Bíblia vai contar que é só depois que ele volta para o barco que a tempestade acalma. Fora do barco ele começa a caminhar. É fora do barco que Pedro caminhou em meio a uma tempestade. Irmãs, nós vamos ter tempestades na vida. A própria palavra diz, Jesus falou, vocês vão ter aflições, mas calmem, tenham bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. O que nós entendemos que acontece fora do barco, irmãs? Fora do barco, mesmo em meio a tempestades, era fora do barco que Pedro estava caminhando. É fora do barco que as coisas acontecem. Quem pega aí em nome de Jesus? Queridas, nós não... Entenda uma coisa aqui essa noite. Nós não nascemos para ficarmos escondidas. A Bíblia não fala que uma lamparina, ainda que tu tente esconder debaixo de uma cama, você não consegue esconder a luz dela. Nenhuma de nós fomos chamadas para esconderijo. O único esconderijo é o esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo é o único esconderijo que uma mulher de Deus se coloca fora na sombra, fora no Altíssimo. Deus te chamou, não é para ficar escondida. Não é o esconderijo o lugar de uma shine. Você sabe o que quer dizer shine? O que quer dizer shine? O que quer dizer shine? Pois é, as blusas das irmãs estão num brilho aqui, que a gente tenta não olhar para elas, mas fica impossível. É impossível não olhar para o brilho, é impossível, porque brilho brilha, irmãs. Porque brilho é para brilhar. Você pode talvez ser tímida, e talvez alguém, irmã Sabrina falou para você, coloque essa camisa, você tem que usar essa roupa. E você diz, mas pastor, eu estou com vergonha, brilha demais. E ela vai te dizer, não, mas você tem que botar essa roupa. Por quê? Porque Deus te chamou para brilhar. Talvez você pode ser até tímida, mas entenda uma coisa, em nome de Jesus, não é a tua timidez que vai fazer você deixar de brilhar, porque o brilho, a luz de Jesus já resplandece sobre você.
Pode aplaudir quem brilha aqui. Pode aplaudir quem brilha, porque há um brilho de Jesus sobrenatural na tua vida. Há um brilho de Jesus. Há um brilho de Jesus. Todas nascemos para brilhar. E que luz, pastora. Não é o nosso brilho, mas é o brilho de Jesus. Queridas, quando nós olhamos Pedro fora do barco e caminhando sobre as águas, todo mundo pode dizer: Pedro foi muito corajoso. Mas o que fica em alta aqui não é apenas um homem caminhando sobre as águas, mas é um mestre dizendo: vem. É um mestre dizendo: vem. É um mestre, quando o mestre diz: vem, que o milagre se destaca, que a tua cura se destaca, que o teu relacionamento organizado se destaca, que a tua maternidade se destaca, que o teu chamado se destaca. Tudo se destaca em nossas vidas quando existe a palavra de Deus, quando existe Jesus dizendo: vem. Irmãs, o Senhor nos chamou, o Senhor nos lavou, nos remiu para viver esse tempo. Eu queria chamar, se pudesse vir alguém do violão aqui, se pudesse fazer um fundinho aqui para nós, amém? Se tiverem por aí, amém? Eu quero te dizer que Deus te chamou para 3 coisas importantes. Eu queria te convidar a você levantar a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita bem alto agora. Porque eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra aqui. Eu quero, em nome de Jesus, estimular você a acreditar nessa palavra que você vai falar agora. Em nome de Jesus, você nasceu para romper. Para romper. Diga comigo: eu vou romper. Diga comigo: eu vou romper. Irmãos, é noite de rompimento, minhas queridas. Você nasceu para vencer. Diga comigo: eu vou vencer. Eu vou vencer. Você nasceu para viver o sobrenatural. Agora você vai dizer bem alto: eu vou viver o sobrenatural. Eu vou experimentar o sobrenatural, porque o sobrenatural já está sobre a minha vida. Irmãos, quando a gente ouve esse louvor dizendo, quando não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa. Irmãos, o que estava acontecendo na vida de João não era real, não era natural, era uma realidade espiritual. Havia uma preparação, já está acontecendo a preparação da cidade santa. Quem crê isso em nome de Jesus? João estava vivendo uma experiência sobrenatural. Vendo a descrição da cidade santa. E essa cidade está escrita aqui, descrita por João para nós até hoje, em Apocalipse. O que nós precisamos entender? Que Deus não vai mover na tua vida apenas no natural. Nós temos buscado muitas coisas naturais, minhas queridas, mas essa noite Deus te chama, Deus te move para te dizer: ei, chegou a hora do milagre, chegou a hora de experimentar aquilo que os seus olhos não viu, aquilo onde a tua mão não tocou, o teu pé não alcançou. Chegou a hora do milagre. Irmãos, nós não podemos normalizar o que não é normal. Não tem. Como eu normalizo? Como eu vou normalizar algo que não é normal? Não é normal o que temos vivido, não é normal no que temos crido, não é normal no que temos nos movimentado. Você entende o que Pedro faz? Enquanto todos os outros estão ali apavorados com aquele temporal, com aqueles ventos fortes, Pedro usa uma ousadia no momento de um temporal, no momento de uma dificuldade. Pedro usa ousadia. Pedro usa sua ousadia. Queridas, só será na ousadia que você vai experimentar o que Deus tem para você. Mesmo quando a gente fraqueja. Queridas, você sabe que o cair é de quem? O cair é do homem. Mas o levantar é de quem?
O levantar é de Deus. Deus comunica agora aqui para algumas irmãs. Você pode achar que está caída, mas o levantar ainda está nas minhas mãos, diz o Senhor. Acontece que a gente quer levantar em mãos de outras pessoas, em outras situações. A gente quer levantar nas mãos das amigas. A gente quer levantar nas mãos da liderança. A gente quer levantar nas mãos do marido, nas mãos de um filho. Não, irmãs, ninguém levanta se não for pela mão de Deus. É pela mão de Deus que você vai levantar. É pela mão de Deus que você vai se movimentar. É pela mão de Deus que o sobrenatural vai te alcançar. Queridas, é apenas o homem pode até te fazer cair, mas o Senhor te faz levantar. O Senhor te faz levantar. É levantar. Qual é o lugar de uma shine? Diga comigo: fora do barco. E de em pé. E de em pé. Jesus segura a mão de Pedro. Pedro afundou, mas ele não morreu. Sabe qual é o nosso problema, minhas queridas? É que às vezes quando a gente afunda em alguma área da nossa vida, a gente começa a decretar já a morte. Eu sabia que isso não era para mim. Eu sabia que era um fogo de palha. Bem que meus amigos disseram, não adianta ir lá, não vai mudar nada. Não, escuta o que eu vou te dizer essa noite. Pedro até afundou, mas ele não morreu. Entenda uma coisa aqui essa noite. A gente pode afundar sim. A gente pode em algum momento da vida ter uma ousadia e sair do barco no meio de uma tempestade. A gente pode começar a caminhar, mas daqui a um pouco a gente pode afundar. Mas escuta o que eu quero te dizer aqui em nome de Jesus. Afundar não foi o problema de Pedro. Afundar não é o teu problema. O teu problema é se você parar de acreditar naquele que te falou: vem, 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 vem. Esse é o problema, minhas queridas. Não é o afundar, nunca foi, jamais vai ser. O problema é que vamos criando utopias, crenças, não religiosas, mas de pensamentos, aquilo que a gente vai dando como verdade, crenças que a gente vai formando, vai decretando, é isso, é aquilo, é aquele outro. Irmãos, a mídia, a sociedade vão nos fazendo formar pensamentos mentirosos em questão à fé. Quer ver um pensamento mentiroso? Que o crente não pode nunca passar por nada. Você não tem Jesus? Não é a primeira coisa que as pessoas se esfregam na tua cara quando alguma coisa dá errado. Cadê teu Deus? Lá, vai na igreja, mas parece que não acontece nada. Entenda uma coisa em nome de Jesus. As coisas do mundo são visuais, mas as coisas em Deus são sobrenaturais. Nem tudo a gente vai ver no tempo certo, na hora que a gente acha que tem que ser. Queridas, Deus sempre vai. Enquanto a gente acha que as coisas estão paradas, estagnadas, Deus está trabalhando. Só que a gente quer sempre ver tudo. Qual foi o problema de Pedro ali? Se é um problema que a gente pode achar ali, ele sai, ele crê, ele sai, mas ele faz o quê? Ele faz o que a gente faz muitas vezes. Ele, em vez de continuar com os olhos em Jesus, Pedro faz o quê? Pedro tira os olhos de Jesus e bota os olhos no vento. Porque a Bíblia diz que é quando ele sente um vento, daquela tempestade, que ele afunda, ele tem medo e afunda. Agora eu tenho algo para te dizer em nome de Jesus. Não interessa a tempestade que vem, não interessa o vento que te toca, não interessa o medo que você sente. Você só não pode deixar de continuar caminhando, 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 caminhando. Mas pastora, parece que as coisas ficam, não sei, parece que depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou mais difícil. Aí eu digo lá na igreja: amém, minha querida, glória a Deus. Realmente tu está caminhando com Jesus. Porque só fica difícil para quem está vivendo o quê?
no sobrenatural, irmã. Porque quem está vivendo o carnal, está tudo maravilhoso, está tudo muito bom. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e está tudo certo. Mas quem está vivendo o sobrenatural, a vida não é levada, a vida ela é vivida, ela é organizada, ela é destinada, porque ela é direcionada pelo próprio Deus que falou, vem. Aquele Deus que diz, vem para Pedro, é o mesmo Deus que te diz, vai. Eu já falei, vai. Porque estás com medo, vai. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Já nessa noite que já é bem noite já. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas porta que Deus fecha, ninguém abre. Se alguma porta se fechou, e se você é aquela que vive fora do barco, é Deus que fechou, fica tranquila. Porque logo, logo Ele vai abrir outra porta. Porque aquele abre, ninguém fecha. Mas a que Ele fecha, ninguém abre. Olha para a irmã que está do teu lado e diz, é hora. Está chegando a hora, está chegando a hora, em nome de Jesus, está chegando a hora. Oh, Deus não abandona, Deus não desiste, Deus Ele levanta. Deus não desiste, irmãos, Deus não vai desistir, Ele vai ficar ali, até você dizer amém, Jesus. Nós ministramos, foi ministrado aqui um louvor sobre o chamado. Há um chamado, e esse chamado, irmãs, eu não quero dizer que seja cantar, pregar, ou fazer alguma coisa. O simples fato de você ser uma mulher shine, você já tem um chamado extraordinário. O simples fato de você ser filha de Deus, você já tem um chamado extraordinário. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem crido, mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Você já aconteceu. Irmãs, não podemos ficar sempre achando que uma hora vai acontecer. E aí a gente vai se frustrando, porque parece que a gente não vê nada acontecer. Mas se eu te disser que já aconteceu. Já aconteceu. Olha para a irmã que está do teu lado e motiva ela e diga, irmã, sabia que já aconteceu? Já aconteceu. Já existe o que Deus quer fazer. Já aconteceu. Já aconteceu. Sair do barco ativa a coisa mais importante que uma mulher de Deus precisa ter. Diga comigo, identidade. Identidade. Sabe por que Pedro olha para Jesus ali e diz, se é tu, me faz andar sobre as águas? Porque Pedro já tinha uma identidade com Jesus. Pedro já sabia quem ele era com Jesus. Pedro já se sentia íntimo de Jesus. Pedro já entendia Jesus ali. Então ele disse, se é tu, me faz sair do barco. Às vezes tem coisas na nossa vida, irmãs, que a gente não ousa falar, porque a gente tem medo da resposta de Deus. Às vezes Deus diz para nós assim, Deus sabe, Deus já comunicou, a gente sabe qual é o próximo passo, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não fala nada, fica bem quietinha. Aí Deus manda um profeta, Deus manda um passarinho, e Deus vai mandando, e a gente... Irmãs, está acontecendo isso comigo. Deus me usa de uma forma que às vezes eu não entendo muito, mas eu só vou. Eu tenho um mistério de prédio, é mudança. Eu não sei o que tem na minha vida, que tudo é mudança na minha vida. Eu chego num culto, o pastor Sinés nem sabe, mas já vai saber, o pastor Leandro já vai saber. Nós temos uma cidade vizinha. E lá existe uma igreja da Lagoinha, nasceu, tem 3 meses, a igreja Lagoinha de São José do Norte. E eu vou lá num culto de domingo, chego lá e estou louvando e adorando. E o Senhor me diz, filho, o tempo aqui acabou. E eu, tá, e eu estou lá adorando, né? Me fazendo com Jesus. Me fazendo. Quem é que se identifica que de vez em quando fica se fazendo com Jesus?
E aí saio dali, coisa e tal, e aí acontece uma situação de um prédio lá, que é, enfim, toda uma mudança lá que o Senhor coloca o coração. Na verdade o Senhor já falou que tinha que fazer, só que a gente estava vivendo a mudança da nossa igreja de Rio Grande, eu também estou em mudança de casa, e muita função, e eu quietinha assim. Aí terminou o culto, aí veio a irmã Laura, que é uma das irmãs lá, líder, e ela vem e diz: pastora Tati, está acontecendo algo sobrenatural, que coisa linda, né? Ai, pastora, eu não sei, acho que vai, não sei, tem alguma coisa que vai acontecer. E eu olhei para ela, dei uma risadinha, irmã, claro, e eu fiz assim, fiquei quietinha. No outro dia, Deus usa, essas mesmas irmãs estavam no carisma, foram por carisma lá em Rio Grande, que elas fazem em Rio Grande, estão lá fazendo carisma, coisa e tal. E elas chegaram: pastora, tu não sabe aquele prédio ali assim que é bem na avenida, não sei o quê. Eu parei lá na frente, apenas não sei nem por que eu parei lá. E a dona do prédio, que nem mora lá, estava lá. E olhou para mim e disse: ué, a igreja já está pequena? Viestes aqui olhar o prédio novo? E ela: não, irmã, não. Não, fulana, não. Ai, pastora, que loucura isso, né? Que prédio, né, pastora? A gente está tão feliz aqui no nosso prédiozinho. E eu, quietinha, disse: Jesus, o que está acontecendo? E aí as coisas começaram a se movimentar. Resumindo, na sexta da semana seguinte, eu estou lá dentro do prédio. E eu estou lá, olhando aquele prédio: Jesus, que loucura é essa? Jesus, que loucura é essa? Como isso vai acontecer agora, Jesus? Mas eu sou obediente, amém, fui, estou lá. Irmãs, comecei a botar todas as dificuldades que você imagina para não ir para aquele prédio. Eu digo: olha, quanto é? Tanto não, a igreja não pode pagar isso. Mas quanto vocês podem? Eu posso bem menos que isso. Não, mas faz a proposta. E eu: tá, a gente pode tanto lá, tá. Também eu preciso de uma carência, a gente está com um prédio novo, a gente precisa de carência. Tá, eu vou falar com a proprietária. Quando a gente sai daquele lugar, escuta, porque Deus está falando com algumas aqui, que tem coisa que Deus vai colocar na tua mão, que não adianta tu fugir, não adianta. Irmãs, a bênção vai, o propósito te alcança, é Ele que vai até você, não é a gente que vai, é Ele que vem. Aí eu estou lá, e aí comecei a colocar toda a dificuldade, resumindo. Aí disse essa irmã: pastora, tu sabe que aqui é cidade pequena, né? Eles nem sabem que esse negócio de carência. Não, aí eu já sei que não vai dar, porque 3 meses ele não vai te dar. Não, isso não existe aqui. Aí ele me liga: pastora, tá liberado, 3 meses. Aí eu fui para a próxima dificuldade. A função de fiador, não, irmão, não tem fiador. Pois é, mas a gente precisa, não tem. Tá, falei com a proprietária, ela não precisa de fiador. Isso já tem quase 2 meses que eu estou enrolando esse homem, e hoje ele me mandou o contrato. Irmão, sabe o que eu quero te dizer, minhas queridas? Que nunca você precisará correr, você só precisa sair. Saia, olha aqui, você está no barco, só faça isso, saia. Esse é um dos testemunhos. Teriam milhões para dar aqui do que Deus faz. Quando você não tem dinheiro, quando você às vezes não tem uma estrutura, no meu caso hoje não tenho tempo, Ele faz. Mas como, pastora, que eu vou aceitar esse ministério? Eu estou assim, assado, mas como, pastora, que eu vou aceitar esse trabalho? Eu vou aceitar abrir essa empresa? Não, eu não sei, minhas queridas. Eu só sei de um Deus, de um Jesus que disse: Pedro, vem, Pedro, vem, bota essa tua coragem para fora, porque eu estou procurando pessoas que tenham coragem. Queridas, é Jesus. A gente precisa entender que é Ele. Nunca foi ou jamais será sobre nós. É sobre Ele. E sabe o que eu quero te dizer aqui nessa hora? Que quando é sobre Ele, fica mais leve, fica mais fácil. Você não vai se cobrar tanto, você não vai ter medo. Porque se Ele faz, se Ele fala, se Ele aponta, Ele organiza, Ele vai
acabar, Ele vai organizar, Ele dá o final para tudo aquilo que Ele começa. Todas as histórias da Bíblia começaram e terminaram. Não teve nada que ficou no meio do caminho. Não teve nada que ficou sem resposta. Não teve nada que ficou sem solução. Não teve nada, absolutamente nada. Eu quero te dizer que se o que Ele já tem te comunicado ao teu coração é do coração dEle, vem dEle, Ele já fez. Porque quando Ele dá o início, Ele já deu o final. Um filme, quando ele é produzido, primeiramente ele é organizado. Mas todo filme, toda minissérie, qualquer coisa que for, quando a gente começa a ver o primeiro capítulo, já existe o final. Já existe como vai terminar. Tudo que a gente vai ver, sendo de uma série, seja um filme, a gente começa a ver. Mas eu quero te dizer que quem fez foi o que fez o começo, e Ele já sabe o final. Nós é que vamos vendo aos poucos até chegar ao final, mas o final já está organizado. Não existe nada que é liberado sem final. Assim te diz o Senhor: nada é liberado na tua vida sem final. Já está organizado. O que já começou vai terminar. Ele não é um Deus de obras. Ele é um Deus de obras completas, e não é um Deus de obras incompletas. Tudo que Ele faz, Ele termina. Sair do barco ativa a sua identidade. Depois dessa experiência, aqueles homens adoraram, houve adoração. Quando nós saímos do barco, diga comigo: a minha fé cresce, a minha identidade é restaurada, e eu entendo quem é Deus e quem sou eu nele. Diga: e eu entendo quem é Deus e quem sou eu nele. O barco é confortável, mas o milagre não aconteceu dentro do barco, irmãs. O milagre aconteceu fora do barco. O barco é o lugar do conforto, é o lugar da segurança. Enquanto nós estivermos dentro do barco, nós não vamos experimentar o impossível. Pedro só viveu o milagre quando ele saiu. Ele foi estimulado a sair do barco. Deus vai te estimular a sair do barco. Vai acontecer algo que vai te atrair de uma forma que nem você vai entender. Você vai dizer assim: mas por quê? Eu não sei, isso aqui está me incomodando. Eu não consigo mais dormir. Eu não consigo mais parar de pensar nisso. Deus vai estimular a tua vida para sair do barco. Ele vai. E aí você vai dizer: Senhor, se é Tu mesmo, eu fiz isso com o prédio, Senhor. Se é de Ti mesmo, Senhor. Jesus, me mostra. E Ele, com certeza, deve ter rido da minha cara. Com certeza. Quer que eu fale mais o quê? Pedro só viveu o milagre quando saiu. Ele não esperou tudo ficar calmo. Preste atenção aqui agora. Ele não esperou tudo ficar calmo. Ele não pediu garantias completas. Ele apenas confiou na palavra: vem. Vem. Eu quero dizer que o Espírito Santo vai incomodar muitas mulheres aqui. Tem mulheres que vão dormir e vão ouvir a palavra: vem, vem, vem. E você vai lembrar disso. Opa, tá na hora de eu sair do barco. Tá na hora de eu sair desse barco. Pode aplaudir, pode aplaudir. As que vão ouvir e vão sair do barco, pode aplaudir, meu Deus. Depois de tudo, a Bíblia diz que os discípulos disseram: verdadeiramente Tu és o Senhor. Duas coisas eu aprendo aqui. Pedro
Pedro não espera o temporal, o vendaval, o vento forte que estava ali. Pedro não espera acalmar. Sanguíneo, ele já... Se é tu mesmo? Irmãos, irmãs, vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pensar. Tá, então eles ali no barco, o vento vindo, pegando, o barco lá assim, ó, opa, vamos morrer. Daqui a pouco vem alguém que eles não sabem quem é, uma mistura de fantasma com assombração, e eles começam a achar que é um fantasma. E aí eles, o que é aquilo? E daqui a pouco Jesus diz, calma, sou eu. Aí Pedrão diz, bom, se é tu mesmo, me diz, me faz sair do barco, faz eu caminhar sobre as águas. Irmãos, vocês têm como a gente compreender essa pequena fração de tempo aqui, porque foi uma fração pequena de tempo, dele estar dentro do barco, num temporal ali de vento, e daqui a pouco ele olhar para Jesus, esquecer o temporal e dizer, mas se é tu, me faz sair do barco, deixa eu caminhar até ti. Entenda uma coisa, no mundo espiritual, quando de verdade nós estamos envolvidas em Jesus, quando nós estamos envolvidas no manto, quando nós estamos envolvidas no sobrenatural, a gente até esquece a tempestade, a gente não olha para a tempestade, a gente só quer fazer, Jesus me faz caminhar, me faz ir até ti. Aí depois ele afunda, que hora que ele afunda? Quando ele volta de novo a olhar para a tempestade. Mas teve uma coisa, especificamente isso me chama a atenção em Pedro, especificamente, está o temporal, ele ali achando que vai morrer no temporal, olha aquele homem caminhando, e aí aquele homem se identifica, sou eu, ele já esquece o temporal, opa, se é tu, me faz sair do barco, me faz caminhar sobre as águas. Irmãs, é isso que nós precisamos entender, nós não precisamos esperar as coisas favoráveis para sair do barco. Pedro não esperou, ele até esqueceu, na verdade, do temporal, quando ele olha para Jesus. Isso é importante para quem caminha na fé. A gente não precisa esperar o tempo favorável para vivenciar algo sobrenatural. A gente vive o sobrenatural e o favorável vai vir. O favorável não é a parte mais importante da história. A parte mais importante da história é Jesus. A parte mais importante da história é a gente pular do barco, é a gente começar a caminhar sobre as águas. Essa é a parte mais importante. Sempre a parte mais importante, que a gente aprende também lá com Maria, é estar onde? Aos pés de Jesus. A parte mais importante foi ela derramar, a outra lá derramar o perfume precioso. Sempre teve mulheres que procuraram a parte mais importante. E eu consigo linkar Pedro aqui também. Na hora ele procurou a parte mais importante. E a parte mais importante para ele era o quê? Se é tu, Jesus, me faz caminhar até a ti. Porque em Jesus estava a segurança dele. Em Jesus estava o esconderijo dele. Em Jesus estava tudo que ele precisava. E naquele momento que ele precisava é que aquele temporal parasse. Vai parar esse temporal, vai parar esse temporal, vai parar esse temporal, vai parar esse temporal. A última parte que eu entendo aqui, eles rogaram-lhe que apenas lhe perdão aqui. Então, o que estava no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós começamos a viver ou nos mover pelo sobrenatural, quando nós saímos do barco e quando nós nos permitimos de verdade conhecer e reconhecer esse Jesus que pode fazer com que a gente caminhe fora do barco, mesmo em meio a uma tempestade, é a adoração. É a adoração. Irmãos, eles terminam aquele evento, aquele episódio lindo da história de Jesus com a adoração. A adoração é o que finaliza, a adoração é o que completa. E eu quero finalizar essa ministração dizendo algo, quero trazer um pouquinho da história de Agar. Você sabe quem era Agar? Agar era a egípcia, a serva de Sara. Sara não podia ter filhos, então
pegou a sua serva, fez com que ela deitasse com Abraão e teve um filho, Ismael. O primeiro filho de Abraão é com uma egípcia, serva de Sara. A Bíblia conta que então ela dá aquele filho, o primeiro filho para Abraão, mas depois vem o filho da promessa, que é Isaac. Então Agar fica ali, continua com Ismael, né, no acampamento junto com eles. Só que eles vão crescendo. Ismael já era grande quando Isaac desmama. Então Ismael começa a debochar e começa ali um conflito entre as duas. E a Bíblia conta que aquele conflito acaba Abraão mandando Ismael e Agar para fora do acampamento, para fora, para o deserto. Eles foi caminhar para o deserto. A Bíblia conta que Agar, ela leva pouca provisão. A Bíblia conta que Agar sai com Ismael, e quando ela está caminhando, a provisão acaba. Então ela deixa Ismael em uma sombra, e ela sai para morrer longe do filho. E ali então, a Bíblia conta que desce um anjo, fala com Agar, e diz: Agar, foi ouvida a oração de Ismael. E na hora, ele diz: Agar, abre o olho e vê. E ali então é aberto os olhos de Agar. Agar então vê um poço. Irmãs, achar um poço num deserto é como a gente achar petróleo no fundo do pátio. E a Bíblia conta então que a sorte de Agar é mudada, a sorte de Agar é transformada. E Ismael, que também era um filho da promessa de Abraão, vive ali a sua vida em paz com a sua mãe, depois casa. Queridas, aí o que o Espírito Santo tocou muito ao meu coração para trazer nessa noite ainda, né? Ainda não chegamos à madrugada, nessa noite. Que o milagre de Agar não aconteceu dentro do acampamento. O milagre de Agar aconteceu fora, quando ela é mandada embora. Agar é mandada embora, e quando ela vai embora, lá fora, no meio de um deserto, que o milagre na vida de Agar acontece. Sabe o que Deus quer nos dizer? Que às vezes a gente vai para os desertos da vida e a gente acha que é para morrer. E a gente acha: poxa, fiz tudo que Deus mandou, obedeci minha líder, obedeci minha pastora, aceitei o ministério, e agora parece que eu estou num deserto. Irmãs, faz parte do processo. O problema nunca vai ser o deserto, o problema nunca vai ser as situações. O que a gente precisa entender, que o problema será quando a gente começar a perder a fé. Parar de ouvir a voz de Deus, parar de ouvir Jesus dizendo: vem. Pedro sai do barco, e quando ele sai do barco é que o milagre acontece. Pedro sai do barco para viver uma experiência sobrenatural. Foi o único que caminhou sobre as águas com Jesus. Pedro sai do barco, Agar sai do acampamento. E foi aonde o milagre da vida dela aconteceu. De serva, ela passa a ser o quê? Uma grande empresária, talvez. Uma grande mulher de negócios, talvez. O que Deus quer te dizer? Se algum deserto chegar, se algum momento da tua vida tu for, excluída, mandado embora, alguém te diz: sai daqui, calma o teu coração, porque Deus está preparando algo, está te levando. Isso tudo só está te ajudando para o caminho da onde você tem que chegar. O milagre acontece no deserto, minhas queridas. O milagre acontece fora do barco. É desse jeito, irmãs. Não existe zona de conforto para milagre. Ninguém recebe ou vivencia milagre numa zona de conforto. Talvez vai ter uma situação em algum dia que você vai se sentir oprimida, que você vai se sentir, não sei, parece que tem alguma coisa acontecendo. Toda vez que você sentir algo e te incomodando, começa já a glorificar o Senhor. Faça o processo diferente de Pedro. Não deixa para glorificar depois, já começa a glorificar antes. Jesus, está acontecendo coisa boa aí, está vindo coisa boa aí. É por isso que estão falando de mim, é por isso que estão me excluindo, é por isso que as coisas estão acontecendo, é por isso que a porta se fechou, é por isso que aquilo lá se esgotou, acabou, é por isso eu estou caminhando sobre as águas. Eu quero te convidar a você se colocar em pé em nome de Jesus.
Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.